Eu quero saudar todas com a paz do Senhor. Hoje estamos ao término, da nossa lição, que é as lutas de toda mulher, que está na revista Abrindo o Coração. E nossa última reflexão desta lição vai ser os desafios da mãe cristã. Eu acho já que é bastante desafiador ser mãe. E imagina mãe cristã, Que aí a gente vai ver aqui que nós já sabemos que é uma responsabilidade imensa, porque nós temos que conduzir os nossos filhos à fé, E aqui o comentário da revista nos diz assim: a maternidade é o maior desafio a ser encarado no lar. Os filhos, diferentes uns dos outros, são as pessoas que mais estão atentas ao nosso viver. Eles não precisam de mães que se esforcem por suprir apenas suas necessidades físicas, materiais e emocionais. Precisam mais que casa, comida, escola e brinquedo. Precisam mais que palavras de repreensão e regra. Eles precisam de uma mãe que os conduza à fé, especialmente pelo exemplo que dá todos os dias. Provérbio 31 e 28 diz: os filhos a respeitam e dela fala bem. Aqui é a forma, irmãs, que os filhos da mulher virtuosa as veem, Ver como mulher, eles veem a sua mãe, as respeitam e fala bem. Isso aí é um exemplo da mulher virtuosa. E que nós estamos vendo aqui que a revista ela está nos dizendo que não apenas que possamos suprir as necessidades, correr para suprir as necessidades materiais, físicas e emocionais dos nossos filhos. Nós precisamos ir muito além do que isso. Nós precisamos conduzir o nosso filho à fé. E para conduzir o nosso filho à fé, nós temos que dar exemplo. Nós temos que viver essa fé, Aí aqui diz que não basta que a mãe fale sobre a fé. Os filhos precisam enxergar em nós essa fé. A maneira como a mãe trata o pai, como lida com os conflitos do lar, como administra a casa, como instrui no bom viver, como em tudo ela se percebe servindo a Deus em primeiro lugar. Os filhos podem ver Cristo na vida dela por meio de palavras e atitudes de amor, paciência, bondade, justiça, sabedoria e perdão. Quer dizer, não são apenas palavras, mas atitudes. É a forma que nós tratamos o nosso esposo, é a forma como administramos as diversidades do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, irmãos. Nós temos que dar exemplos que Cristo é primeiro na nossa vida, Não apenas falar. Não adianta eu ficar o tempo todo falando aos meus filhos que tem que servir ao Senhor. Não, eles têm que me ver como serva do Senhor. Eles têm que ser conduzidos, a essa fé. Não é apenas do falar, mas a condução, Aí aqui diz uma história de uma mulher que está em 2 Reis 4, do 1 ao 7, que fez essa condução dos filhos à fé, que diz assim: houve uma mulher que após a morte do marido, se viu endividada com risco de perder seus 2 filhos. Naquele momento de angústia, ela buscou em Deus a solução para o seu problema. As instruções que recebeu não faziam sentido, mas pela fé ela cuidadosamente as cumpriu. Os filhos cumpriu. E instruiu os filhos a participarem daquele ato de obediência e fé, pedindo que trouxesse todas as vasilhas que encontrassem na vizinhança. A família participou, irmãos, aqui ativamente do milagre e viu o azeite de uma única vasilha se multiplicar, enchendo todas as outras. Observando a fé de sua mãe, os filhos aprenderam que podiam confiar na providência de Deus e que deviam em tudo obedecer a Ele. Aqui, essa mãe, ela exerceu a fé e ela levou os seus filhos a também confiar no Senhor. E nisso eles viram que a providência do Senhor, que foi suprir ali todas as suas necessidades. E
Quando nós falamos de suprir as necessidades, irmãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos, não que o Senhor pode suprir as nossas necessidades materiais, não só isso, mas que Ele é o nosso tudo, né? Que sem Ele nós não somos nada. Eu aqui falo sempre aos meus filhos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, que não adianta nós estudarmos, que não adianta eles ter a melhor escola, ele ter a melhor profissão, se eles não temerem ao Senhor, porque só temendo ao Senhor eles serão bem-sucedidos, e é isso que nós devemos inculcar na mente dos nossos filhos. A palavra do Senhor diz que nós devemos falar todos os momentos, né? Se for preciso escrever na testa dos nossos filhos. E será que estamos sendo, irmãs, essa mulher prudente, essa mulher virtuosa, que estamos conduzindo os nossos filhos à fé, que estamos conduzindo os nossos filhos a Cristo, e que exemplo nós estamos dando de fé, né? Aqui essa mulher, quando foi a providência do Senhor que disse, pegue as vasilhas, o que é que você tem em sua casa? E ela disse que tinha apenas um pouco de azeite e que foi conduzida à fé. Então, traga todas as vasilhas. E ela exerceu a fé, ela creu que um milagre poderia acontecer ali e realmente aconteceu. E os filhos dela viram isso, né? E nós estamos conduzindo os nossos filhos à fé. Nossos filhos estão vendo os milagres do Senhor nas nossas vidas. Estamos mostrando aos nossos filhos que cada dia que nós amanhecemos, que cada dia que o sol nasce, né, é o milagre de Deus em nossas vidas. Que sem Ele nós não podemos nada, que sem Ele nós não somos nada. Isso, irmãs, todos os dias nós temos que colocar na mente do nosso filho. Temos que falar que o Senhor Jesus morreu morte de cruz para nos dar vida eterna. Temos que levar realmente os nossos filhos a Cristo, porque se não fizermos isso, não adianta nada para mim a outra educação. Né? Eu fico pensando, dizendo sempre que não adianta nós termos filhos engenheiros, nós termos filhos advogados, nós temos filhos bem-sucedidos na vida se eles não forem cristãos. Primeiramente, eu quero que meus filhos sejam cristãos. Eu sei que e nos dias que nós estamos vivendo, onde eles têm acesso à internet, têm acesso a milhões de coisas de uma vez só, como é difícil se nós não formos exemplo. Então, que sejamos exemplos, irmãos. É desafiador ser mãe cristã, mas não é impossível, porque quem habita em nós, Ele nos dá a condição de conduzir, Ele nos instrui como devemos ser, como devemos agir, e que possamos ser como uma mulher virtuosa, onde diz assim que os nossos filhos possam nos respeitar e falar bem de nós. Né, que o Senhor possa ser nas nossas vidas. E estamos, né, ao fim, e ele fala assim, aqui na conclusão, que graças ao bom Deus que nos capacita para encará-las com coragem, destreza e sabedoria todos os dias, os desafios que nos são postos, né? E ele nos faz alguma perguntinha para a nossa reflexão. Ele nos faz uma pergunta que diz assim: o que você se assemelha à mulher virtuosa? Que possamos nos analisarmos e em que nos assemelhamos a ela, irmãs. E o que precisa aprender com ela? O que precisamos aprender com ela? Em qual das áreas mencionadas você enfrenta mais dificuldades? Foi nas áreas a qual nós vimos aqui. Nas diferenças do casamento, na administração do lar, nas adversidades financeiras, ou nos desafios de ser mãe. E o que planeja fazer diferente após esse estudo? Esperemos que as irmãs tenham gostado desse estudo, que tenham analisado e que procure ler ali em Provérbios 31 e ver o exemplo da mulher virtuosa e que possamos nos espelhar. E que se alguma coisa nos falte para sermos mulher virtuosa, que possamos pedir ao Senhor
que Ele fará, né? Que Ele nos dará instruções, que Ele nos dará sabedoria para sermos parecida com a mulher virtuosa, e que o Senhor possa continuar nos abençoando. Teremos outros encontros onde vamos tratar de outros temas, mas sei que todos serão abençoador para a nossa vida e que o Senhor continue nos ajudando.